Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Amém. O Senhor é bom, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amados, nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo a respeito dos fundamentos da fé. Esta já é a 16ª mensagem. Estamos insistindo nesses fundamentos e, segundo temos conversado, vamos prosseguir ad infinito, para todo sempre. Acho que é agosto, é julho, é setembro? Agosto pela manhã, nós já começaremos pela manhã uma reunião virtual. Estaremos também enfatizando a questão dos fundamentos da fé. Porque estamos sendo assim aparentemente repetitivos. Porque a palavra de Deus nos diz que se os fundamentos forem tirados, nada pode fazer o justo. Uma casa não se constrói, começa a se construir pelo telhado. A casa se constrói pela base, pelas fundações. E nós sabemos que a rocha que sustenta a igreja é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse dia, nós estamos falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Já vimos a sua humanidade em algumas ocasiões e estamos agora tratando da sua divindade. Domingo passado, nós falamos a respeito de que, a partir dos nomes que Jesus era chamado, nós asseguraríamos pelas Escrituras que ele é Deus. O texto que Davi escreveu hoje em Colossenses diz que nele habita a plenitude da divindade. E nós vamos enfatizar sempre que Jesus é Deus. Pode ser até um lugar comum estar dizendo isso aqui, mas irmãos, há uma oposição tão grande que nós não podemos imaginar com relação a essa questão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Como afirmamos em ensejos anteriores, ela tem sido muito relativizada, não pelo mundo, pelas pessoas que não conhecem, não podemos esperar nada disso deles, mas relativizada na igreja. Tivemos a oportunidade de dar testemunho aqui, falar a respeito de alguns irmãos que são muito conhecidos, né, na caminhada cristã, pregam a palavra, mas entendem que Jesus é apenas uma manifestação de Deus. Você imagina como é que a coisa funciona. Jesus não é uma pessoa distinta na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Ele entende que Jesus é uma manifestação de Deus, que é um só. Ora Deus se manifesta como Deus Pai, ora Deus se manifesta como Deus Filho, uma pessoa só, e ora Deus se manifesta como o Espírito Santo. E isso é uma heresia, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, com a graça do Senhor, com temor e tremor, porque estamos tratando de assuntos que não dominamos. Quem vai falar a respeito de Deus, no sentido de exaurir, né, a pessoa de Deus? Somos disso muito limitados. Contudo, pela graça do Senhor, avançamos naquilo que Ele tem dado luz. Estamos dando luz, nós vamos caminhando, como diz a palavra, que a vereda do justo é como a luz. Como o quê? A luz da aurora, ela vai brilhando até ser dia perfeito. Amém, queridos? Então vamos abrir as nossas escrituras. Reitero aqui que nós vamos falar a respeito da divindade de Jesus Cristo. Vamos pelas escrituras, pelos nomes que ele, é chamado das escrituras, que ele é Deus. Vamos abrir nos Salmos 99. Salmos 99. Salmos 99. Verso 3 diz assim. Salmos 99, verso 3. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Versículo 5. Verso 5: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo.
versículo 9, verso 9. Novamente: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 6, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, momento em que, como nos é relatado, no ano da morte do rei Uzias, o profeta diz que viu o Senhor. Vamos ver o versículo 3, Isaías 6, 3. E clamavam os anjos, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Reiteramos aqui o versículo 3: os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por esse privilégio de podermos estar reunidos neste lugar, para juntos, na comunhão, Senhor, dos irmãos, podermos exaltar o teu nome, louvar o nome do teu Filho Jesus Cristo, porque são muito dignos de ser louvados e de ser exaltados. Fala conosco esta noite, Senhor. Nós fomos designados teus filhos, e como teus filhos nós queremos aprender de ti, Senhor. Fala comigo, fala com o meu irmão, fala com todos nós, Senhor. Nós carecemos tanto de ensino, Senhor. Não queremos, Senhor, nos dispersar, olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas contemplando o teu Filho Jesus Cristo, porque Ele, de fato, Senhor, é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós choramos na certeza de que Tu és poderoso de fazer muito mais além daquilo que Te pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que eficazmente tem operado entre nós. Assim nós choramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar a respeito da divindade de Jesus Cristo. Vamos provar pelas Escrituras a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos deitar aqui os nossos olhos nesses versículos que lemos de Salmo 99 e Isaías 63. O que nos chama a atenção é que toda a expressão que o escritor quis passar para nós, nesses textos, está focado na santidade de Deus. O Salmo 99, 3, 5 e 9, versos próximos, ele vai falar a respeito de que Deus é santo. Versículo 3, Ele é santo. Versículo 5, porque Ele é santo. Versículo 9, exaltai ao Senhor nosso Deus, porque santo é o Senhor nosso Deus. Isaías 6, 3, os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora, irmãos, vamos pensar aqui na santidade de Deus. Estamos falando aqui que Deus é santo. Mas o que é a santidade de Deus? Poderia ser tão somente uma expressão, né? Deus é santo, mas o que significa realmente a santidade de Deus? Primeiro, irmãos, nós temos que entender que a santidade é aquele atributo natural de Deus, e também atributo moral de Deus, e atributo comunicável
amável de Deus, pelo qual Ele é mais exaltado. Se você for fazer um apanhado nas Escrituras, você vai ver que, quando se refere ao Senhor nosso Deus, vez por outra você vê lá a expressão, o Santo, Santo. Como aqui, a exemplo, destaquei alguns versículos das Escrituras, aqui, dos Salmos e profeta Isaías, em que a santidade de Deus é colocada de forma assim muito destacada, e isso chama a atenção. Isso significa dizer que este atributo de Deus, e é um atributo dele, uma qualidade do ser de Deus, e aqui você pode imaginá-lo triuno, não quero avançar muito, mas Deus triuno, mas vamos pensar apenas no Deus, o Deus monoteísta lá de Israel. O atributo mais exaltado de Deus é a sua santidade. É aquele que ele é mais louvado, é por sua santidade. O que ele é mais glorificado é pela sua santidade. Porque a partir da sua santidade, irmãos, é que ele, não vamos falar aqui naqueles atributos de onipresença, onisciência, que sabemos que são atributos que o Senhor não quer tratar disso, né? Mas nós sabemos que ele se coloca numa posição de destaque, de separação, de singularidade, de quase que inatingível pela sua santidade. E quero dizer para os irmãos, quanto à questão da santidade de Deus, que Deus não é mais santo hoje do que Ele foi ontem. Deus não é mais santo hoje do que Ele será amanhã. Deus não será mais santo amanhã, porque Deus eternamente é santo. Ele sempre foi santo. Ele não precisa de aperfeiçoamento em sua santidade. Ainda quando as Escrituras, irmãos, nos falam, por exemplo, Jesus ensinou os discípulos a orarem, e Ele disse: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, olha aí, santificado seja o vosso nome. Aqui não está querendo dizer que pelas nossas orações Deus vai ser mais santo. Não é isso que quer dizer. Santificado o nome do Senhor ali significa o seguinte: aqui, pela nossa vida, pela vida dos que creem no santo, ele será mais santificado. Se andarmos segundo o desafio que ele nos tem feito, ele será mais santificado. Deus é mais santificado no sentido de um testemunho, mas não que ele vai ser aperfeiçoado em santificação, porque ele é eternamente santo. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós falamos de santidade de Deus, o que queremos dizer? Mais assim, mais particularmente, mais a miúdo, o que queremos falar a respeito disso? Queremos falar, irmãos, de um caráter sem nenhuma mancha, um caráter sem nenhuma mácula. Nós queremos falar de uma retidão, irmãos, que não há com quem possamos comparar, porque nós comparamos a retidão das pessoas com os outros, mas a retidão de Deus nós não podemos comparar, porque Ele sempre foi reto, Ele é antecedente, Ele é precedente, Ele já existia em santidade, em retidão, Ele já existia em pureza antes dos tempos eternos. Então, irmãos, quando nós estamos falando, eu quero que vocês peguem ver isso, porque isso vai ter reflexo em nossas próprias vidas. Quando falamos da santidade de Deus, nós queremos dizer que Ele tem uma justiça irrepreensível, ou em outras palavras, vamos colocar prefixos: em Deus não há injustiça. Olha, irmãos, quando nós falamos de uma pureza sem par, quando nós falamos de uma retidão sem par, quando nós falamos de um caráter imaculado, quando nós estamos falando a respeito aqui de uma justiça que não erra, uma justiça que é perfeita, isso abre uma perspectiva, meu irmão, minha irmã, para mim e para você. Por quê? Porque isso é uma referência. Nós vivemos num mundo, irmãos, sem modelos. Não há modelo de família. As famílias hoje é uma confusão, ninguém sabe mais o que é família hoje. Não há modelos hoje no mundo, não é? Mas o nosso Deus continua eternamente sendo modelo para os seus filhos. O Pai Deus diz que quando nós estivermos andando e
estivermos errando o caminho, o Espírito Santo vai falar atrás de nós: o caminho é esse, nele andar. É um modelo. Essas pregações que fazemos, que se fazem nas assembleias, irmãos, não são simplesmente para nós termos conhecimento a respeito de certos conceitos, não, irmãos, não é isso. Não é uma questão apenas doutrinária, não é apenas para fazer equivalência com outra religião, não é nada disso. O propósito da palavra de Deus é transformar vidas. Amém. E quando falamos aqui de santidade de Deus, estamos dizendo o seguinte: abre-se para mim e abre-se para você a possibilidade de sermos santos também. Amém, queridos? Isso é extraordinário, queridos irmãos. Isso é maravilhoso. E aí nós agora vamos dizer que Jesus é Deus. Nós vamos dizer que Jesus tem todos os atributos da divindade. Como vamos confirmar isso? Como temos feito nas reuniões anteriores, tomando os nomes pelos quais ele foi chamado. E aí você pode, por gentileza, você pode abrir as Escrituras em Atos capítulo 3, versículo 14. Nós vamos provar que Jesus é Deus, porque ele tem todos os atributos da divindade. Aquele Deus que é santo, 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 3 vezes santo em excelência. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Atos 3,14 diz assim: Vós, porém, negastes o... Não, eu não ouvi. Eu preciso ouvir mais ênfase nesse negócio aí, irmãos. E aqui não é apenas questão de retórica, não. Não é isso, não. É uma questão importante. Porque nós estamos falando aqui da santidade de Deus. Veja que Isaías, quando ele viu o Senhor da glória sentado no alto e sublime trono, ele ouviu os anjos clamando, os anjos clamando: Santo, Santo, Santo. Meus irmãos, se os anjos assim o fazem, quanto mais nós não devemos fazê-lo, tomando este nome nos nossos lábios, dizendo que o nosso Deus é santo, irmãos. Amém. Nós não é apenas um Deus vivo, não é apenas um Deus que se envolve conosco, mas Ele é um Deus que é santo. Ele é puro, Ele é reto, Ele é justo. No mundo de injustiça, há um Deus que é justo. No mundo de impureza, há um Deus que é puro. Então a santidade dele tem que estar nos nossos lábios. Santo, olha aqui o que ele diz aqui, Atos 3,14: Vós, porém, negastes o santo. Isso é aquele discurso, irmãos, que os irmãos vêm fazendo lá no tal, depois que o Espírito Santo desceu, que eles foram capacitados. O discurso deles era esse, confirmando que aqueles que eles mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, confirmando que aqueles que eles mataram, que eles negaram, que eles trocaram pelo homicida, eram santos. Amém. Irmãos, Jesus é santo. Amém. Aquele que te salvou é santo. Aquele que te salvou é singular. A quem me comparareis, diz o Senhor, a quem me comparareis? Vamos ler o texto, porque esse texto aqui é algo extraordinário. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Agora vamos ver outro texto que vai mostrar que Jesus é chamado de santo. E o santo aqui, meu irmão, minha irmã, é com S maiúsculo. Porque quando se trata de Jesus não tem que ter S minúsculo, não, é S maiúsculo. Onde tiver minúsculo você pode colocar, falando de Jesus, um S maiúsculo, porque é a santidade de Deus. E depois nós vamos ver aqui o que respinga em nós essas coisas todas. Olha o que diz aqui, irmãos, por gentileza. Olha o que diz aqui, Apocalipse 15, versículo 4. O Espírito Santo desceu, aí nós estamos narrando em Atos dos Apóstolos, e agora lá no final, no fechamento de todas as coisas,
na conclusão, no arremate, Apocalipse 15, versículo 4, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Na sua Bíblia está com esse minúsculo aí? Pois pode tacar uma exclusão aí, porque esse santo aqui é aquele mesmo santo, o santo de Deus lá, é o mesmo Deus, é o mestre do braço de Deus. Portanto, amados irmãos, crer em Jesus Cristo é reconhecer a sua missão. Ele foi enviado pelo Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê não perece. Quem crê tem a vida eterna. Então, nós, quando dizemos que cremos em Jesus, nós estamos afirmando que cremos na sua missão. Mas também temos que crer no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, porque ele foi enviado, amém, irmãos? Mas ele foi tentado no deserto. Ele poderia ter fraquejado, mas ele foi obediente até a morte, e morte de Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo é crer que ele foi enviado em missão salvífica, é crer que o sacrifício dele naquela cruz do Calvário foi suficiente, um só sacrifício, uma vez por todas, para resolver o nosso problema com Deus. Porque, irmãos, todos os homens nascem neste mundo com uma natureza pecaminosa. Todos os seres humanos. Eles nascem, aquilo que nós temos, com a herança de Adão. Ele já encontrou o pacote feito. Ele não pode fazer absolutamente nada. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus, em diagnóstico certeiro. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Eles desconheceram o caminho da paz, porque eles estão em impossibilidade, irmãos. Justiça só está em Deus. A paz só está em Jesus Cristo. Então nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com uma lei do pecado em todos nós. Todos nós nascemos assim. Às vezes não compreendemos até o nosso modo de agir. Há um impulso maior em nós, que nos conduz a fazer coisas que por vezes nem gostaríamos de fazer. De repente começou a gostar também, começa a fazer porque gosta mesmo. Mas por vezes, irmãos, nós não gostamos de fazer. Mas há um impulso maior que nos leva a praticar aquilo que contraria, irmãos, o que? A santidade de Deus. Porque Deus é reto, Deus é puro e Deus é justo. Então você vê um conflito natural que existe. Nós já nascemos com isso. O salmista dizia: eu nasci em iniquidade. Iniquidade não é pecado. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu quem? A minha mãe. Desde o ventre materno, nós já estamos com essa naturezinha lá. E na missão de Jesus Cristo e no sacrifício de Jesus Cristo, essa questão foi resolvida. Você tem que dar um aleluia mais alto, cara. Eu estou te falando de uma libertação. Você era um prisioneiro, você era um escravo, você ficou livre, meu irmão. Para a liberdade, Jesus nos libertou, irmãos. Nós temos hoje, porque cremos neste Jesus, nós temos o direito de viver a liberdade dos filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Não estamos dizendo que não pecamos mais, não é isso que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que nós não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque está escrito, irmãos: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Dominus. Ele domina, ele controla. Aí você fica quase, quando o soberano controla, você não pode fazer absolutamente nada. Você tem que seguir ali
né? A indução do soberano, o dominus. O pecado nos dominava. Mas a lei, olha só, irmãos, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou da lei do pecado e da morte. Aquele princípio com o qual nós nascemos por herança de Adão, esse princípio, irmão, foi chutado para fora. Agora tem um novo Senhor. Sabe por que Jesus é chamado Senhor? Porque ele, como mais valente, irmãos, nos tirou da mão daquele que era mais poderoso do que nós. Ele veio, e aí eu quero dizer, se você crê em Jesus, você tem que crer que ele veio em missão, enviado pelo Pai, buscar e salvar o que você havia perdido, e ele se ofereceu naquela cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Mas também, irmãos, nós precisamos crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele vem em missão, é o verbo que se encarna, amém, irmãos? Estamos falando da humanidade de Jesus. É Deus com Deus, não é Deus que ser. Mas ele tomou por usurpação de ser igual a Deus. Mas é o verbo que se encarna. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício daquela cruz, quem morreu foi o homem Jesus Cristo. Deus não morre, irmãos. Quem morreu foi o homem Jesus Cristo. Então agora, para arrematar, para complementarmos aqui a coisa, nós dizemos o seguinte: cremos nele como aquele que foi enviado pelo Pai, cremos naquele cujo sacrifício foi perfeito, consumado, e cremos naquele que é Deus. E isto é confirmado pelos atributos pelos quais ele foi chamado. Dissemos acho que no domingo retrasado, passado, não recordo, dissemos que Jesus foi chamado de Deus, Jesus foi chamado de Filho de Deus, e Jesus foi chamado, está sendo chamado aqui pelas Escrituras, Atos, quando lemos aqui, Atos 3,14, e tem outros versículos, Atos 3,14, ele é chamado de Santo. E santo, meu irmão, é um atributo exclusivo de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta que nós fazemos é esta: o que é que tem que ver a santidade de Jesus? Confirmarmos que Ele é Deus e como Deus Ele é santo, o que isso tem a ver comigo e com você? Porque senão nós ficaremos só no campo da doutrina, não iremos falar do prático. O que sobeja para mim e para você? Vamos pensar aqui, irmãos, se nós fôssemos falar de Deus a respeito da infinitude de Deus. Deus é infinito, que coisa maravilhosa. Você não sabe nem explicar isso aí, né? Deus é infinito, que coisa tremenda, né? Aí você pode se perguntar, mas o eu saber que Deus é finito, isso não nos toca muito diretamente, se formos analisar. Mas, irmãos, se existe um atributo de Deus que mexe com o homem, eu vou dizer para vocês qual é esse aqui, da sua santidade. Este é um atributo por excelência, atributo comunicado, por excelência, que mexe conosco. Esse é o atributo de Deus que nos humilha. Esse atributo de Deus, ele nos humilha. Uma vez que eu vi o irmão contando, conta-se, não se sabe se é verdadeiro ou não, mas conta-se que Leonardo da Vinci, os irmãos sabem quem foi Leonardo da Vinci? Ele pintou, renascentista, etc. Leonardo da Vinci, um grande pintor, não só pintor, inventor, era muito facetado, tinha muitas facetas. Pintor e primeira. Ele pintou, acho que foi a ceia, a mesa do Senhor, foi a ceia do Senhor. Não me lembro agora se foi a mesa do Senhor, foi essa tecnologia. Pintou. E para isso, claro, se você entrar agora na internet, aí você vai ver que está lá a ceia. É um quadro conhecidíssimo.
Antigamente as casas usavam muito esse quadro. Hoje não se usa mais não, né? É coisa de Antônio, de antigamente. Você estava naquela casinha, estava lá a pessoa, o quadro da ceia, a ceia do Senhor, né? Os discípulos todos ali e tal, e parece que o último lá, assim, com a ponta, assim, com a cara meio zangada, é o Judas, assim, no cantão, né? E Jesus ali no centro. Esse é o quadro de Leonardo da Vinci. Nem se diz. Mas diz que quando ele foi pintar esse quadro, ele abre, começou a pintar, não teve nenhuma dificuldade, pintou, fez arranjo, tudo mais e tal, pintou tudo. Mas na hora de pintar o rosto de Jesus, ele parou e disse: eu não posso, eu não consigo pintar esse rosto. Essa aqui é uma dificuldade, dizia ele, intransponível, não tem como pintar. Sabe por quê? Porque Jesus é santo. Como é que você vai definir o santo, irmãos? Como é que você vai caracterizar o santo, irmãos? Lembra que eu tive a oportunidade de conversar com os irmãos, que a gente assiste esses filmes que a respeito de Jesus Cristo, né? A Paixão de Cristo e tudo mais, tem até uma série de shows, né? Que tem um personagem lá, é uma dificuldade, irmãos, a gente lidar com aquilo ali. Embora conte uma história para a gente, mas você sabe, irmãos, o ator, ele é ovacionado onde ele vai. E você pode dizer, é arte, tudo bem, mas eu digo para você, isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode retratar o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Nenhum ser humano pode retratar Jesus Cristo. Nenhum ser humano pode retratar Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele é santo, ele é puro, ele é justo, ele é singular, ele é incomparável. Meu irmão, você sabe o que está no coração de Jesus em cada ato daquele de misericórdia que ele realizou? Como é que um personagem vai expressar o que estava no coração? Por mais que a dramaticidade do ator tem que nos aproximar de uma compaixão ou de uma paixão. Meu irmão, você sabe o que está no coração de Jesus na hora que ele fazer qualquer daqueles atos, irmãos. Não se pode retratar, sabe por quê, irmãos? Vou insistir nisso. Porque Jesus, ele é Deus e ele é santo, irmãos. Eu não sei se foi na conferência que nós ouvimos, me trouxe tanta coisa por aí, acho que foi o Rodrigo Abarca que falou que quando o João colocava ali a sua cabeça no ombro de Jesus, e ele até fez assim um som, ouviu o coração de Jesus, acho que foi o Rodrigo que falou isso assim, coração de Jesus. Isso é muita coisa, irmãos, mas ainda não traduz, irmãos, o que verdadeiramente é o santo Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, se não estou devagando aqui, não estou saindo pela lateral, a pergunta que eu fiz foi: o que tem a ver isso conosco? Foi isso que eu fiz, essa pergunta, não foi, irmão? Não perdoa se eu vou aqui, foi a pergunta que eu fiz. O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver, sabe o que, irmãos? Porque o conhecimento certo leva o relacionamento certo. Conhecimento errado leva o relacionamento errado. Se Jesus é santo, irmãos, nós também fomos chamados para viver em santidade. O Evangelho, irmãos, ele é de uma amplitude tão grande que a gente não imagina. A palavra de Deus nos diz: sede santo porque eu sou santo. Nós somos acostumados, nós que somos mais antigos, não mais novos, mas os mais antigos, nós somos acostumados, irmãos, a interpretar a santidade visível ou referida, relacionada tão somente como, por exemplo, os irmãos, como a Igreja Católica, por exemplo, ele tem um grupo de santos. Vocês sabem disso, que eles têm um grupo de santos ali? Quem são aqueles santos, irmãos? São homens e mulheres especiais, de excelência, que serviram ao Senhor.
mas só são eles. E ainda sobra por vezes para o Papa, sem querer aqui colocar moda nenhuma, porque eu estou falando aqui de uma santidade que é tão grande, irmãos, que a gente tem que ser muito cuidado quando falamos de santidade. Sua santidade, nós temos que ter muito cuidado quando nós usamos essa palavra, sua santidade, irmãos, porque o santo só é o Senhor. Por vezes nós usurpamos certos títulos que não nos convêm. Mas a gente vai levando de cambulhada, vai levando em cima do caminhão, vai levando, tacar mais um carro, mais um, vai levando. Não é assim que funciona, irmãos. A singularidade do título é tão somente para Deus. Graças a Deus que Ele nos chama a viver uma vida de santos. Aos que Deus conheceu, Jesus que é Deus. Aos que Deus conheceu, o Pai que é Deus. Aos que Deus conheceu, o Espírito que é Deus. Aos que Deus conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, irmão, Ele é a imagem do Deus verdadeiro. E Jesus, como Deus, Ele é santo. E Ele sendo santo, diz a palavra de Deus: sede santos, porque eu sou santo também. Esse desafio não é feito, irmãos, geralmente nas assembleias. Por quê? Porque este atributo de Deus é aquele que mais mexe conosco. Porque a gente tende, irmãos, a nivelar as coisas por baixo. Desde Adão, nós procuramos nivelar as coisas por baixo. Desde Adão, nós procuramos esconder as coisas. Desde Adão, nós nos habituamos a mentir. Desde Adão nós nos habituamos à impureza. Fomos alimentados com o leite, irmãos, da iniquidade. Somos aperfeiçoados na caminhada, no crescimento, nas escolas das filosofias, vãs filosofias, das mentiras. Nascemos e morremos iníquos. Pela queda, isso nos humilha. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos. Amém. Porque Ele nos encontrou, nos chamou, pagou o preço e nos purificou, irmãos. Assim como Isaías, que quando ouviu aquelas palavras dos anjos, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Santo, Santo é o Senhor da glória, Santo, 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 ele disse: ai de mim. Era para ter dito: opa, viu o santo, agora está tranquilo. Mas ele não disse isso. Quando ele viu o santo, ele disse: ai de mim. E sabe quem disse ai de mim, irmão? Um profeta de Deus. Já estava na estrada. Ele já estava na estrada, irmãos. Mas ele viu, que a gente pode estar na estrada há muito tempo e não ter visto. Ele viu o Senhor da glória assentado no alto sublime. E ele entrou, irmãos, em parafuso. Santo, Santo, Santo. Ele disse: ai de mim, eu sou um homem impuro, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu vi o Senhor dos exércitos, diz o Senhor da glória. Eu vi. Ai de mim. Quando nós somos chamados, porque a palavra nos chama sede santos, porque eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus, nós recolhemos. Mas, irmãos, o texto de Isaías, logo em seguida, diz o seguinte: que veio um anjo e tocou nos lábios dele, os lábios impuros dele, tocou nos lábios impuros dele, e disse: os teus pecados estão perdoados, você foi purificado. Irmãos, todos nós, e não podemos negar isso, lutamos com essa questão de santidade. Todos nós. De vez em quando a gente tropeça ali, tropeça tudo. Então a dificuldade para. Mas sabe de uma coisa: os seus lábios já foram purificados. Os nossos lábios já foram purificados.
O puro nos purificou, irmãos. Ele nos libertou, irmãos, de todos os nossos pecados. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que é santo, que é Deus, nos livrou da lei do pecado e da morte. E logo depois que os lábios do profeta foram purificados, sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor perguntou: quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a santidade de Deus nos humilha, mas aprove a Ele, irmãos, nos chamar para uma vida de santidade. E aquele que chama, diz a palavra de Deus, ele capacita. E aquele que chama, envia. Para que, irmãos? Para que nós, um testemunho vivo da obra perfeita daquele que dissemos que veio em missão, cumpriu a missão, pagou o preço do pecado e nos libertou para nós vivermos a vida do Filho de Deus. Aos que Deus conheceu, repito o versículo de Romanos 8, 29. Aos que Deus conheceu, a eles predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que, se tem para quê, irmãos? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu querido, minha querida, só irmão de Jesus, aquele que foi purificado pelo sangue de Jesus. Só é filho de Deus aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Porque não há dado entre os homens, não há dado entre as religiões, não há dado entre as ideologias, não há dado entre nada, filosofias, nada, não há dado nada, nenhum evento, nenhum fato, nenhum acontecimento, nenhuma revolução, não há nada dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque a salvação vem do Senhor. Nós somos salvos pelo Deus Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Bendito seja o Senhor. Vamos em 1 Pedro 1,13 para confirmar isso que nós estamos falando aqui, para não ficarmos sem conferir as Escrituras, porque fica muito fácil estar ouvindo e de repente vai lá. Não, vamos conferir com as Escrituras. 1 Pedro 1, versículo 13 até o versículo 16. Versículo 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo revelado a mim e a você, amém, irmãos? Estou dizendo aqui que Jesus veio em missão, Jesus veio para salvar e salvou. Estou dizendo aqui que Jesus é Deus. Na revelação de Jesus Cristo, vamos nos apropriando disso. Na medida que Ele vai se revelando, nós vamos nos apropriando. Contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor, como pelo Espírito da imagem do Senhor. Amém, queridos? Então diz assim, versículo 14: como filhos da obediência, já não somos mais filhos da desobediência, amém, irmãos? Já não somos mais filhos da ira, amém, irmãos? Nós somos agora filhos da obediência. Filhos da obediência. Jesus, irmãos, foi obediente até a morte de cruz. Nós temos um modelo de obediência. A obediência do Filho, irmãos. Daquele que é Deus, o Filho. Nós temos esse modelo, esse padrão. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não vos ajusteis, não entre dessa forma. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Agora, irmãos, eu quero fazer só uma pequena observação para que os irmãos não percam aqui o rumo. Quando
nós somos justificados lá pela morte do Senhor Jesus Cristo, justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela expiação de Jesus Cristo, pela morte vicária de Jesus Cristo, pela propiciação pelos nossos pecados de Jesus Cristo. Aquilo ali, irmão, nos foi imputado. Ou seja, foi transferido para você. Você transferiu. É tipo o seguinte: a responsabilidade é minha, tá certo? Porque eu que peguei, tá certo? Mas alguém chegou e disse: rapaz, para quebrar o galho desse cabra aqui, eu vou imputar aí botou uma grana na mão dele aí, para pagar essa dívida aí. É isso aí que é imputar. Botou o dinheiro lá e transferiu a coisa. Você recebeu de graça aquilo ali, amém, irmãos? Imputação, imputou algo lá. Era para mim, mas outro veio e imputou, jogou sobre mim, transferiu a responsabilidade. Morte vicária, ele levou sobre ele, carregou sobre ele nossos pecados, amém, queridos? Veja, meu, o pecado não entrou em Jesus, não, viu, irmãos? Por favor, ele carregou os nossos pecados. Jesus não entrou no pecado de Jesus, nunca entrou no pecado, ele não pode entrar no pecado do santo, irmão. Ele carregou o nosso pecado. Lembra lá do bode, lá do carneiro, lá do Antigo Testamento? Era em cima, não matava o bicho, lá as correntes tinha, né? Assim. Ele carregou o nosso pecado. Não vai botar pecado dele, não dá certo, não. Então veja, eu vou fazer essa divagação, aí também me perdendo no rumo aqui. O que eu estava falando? Na imputação. Não é imputado. Esses fatos que eu falei são imputados. Agora, meu querido irmão, minha irmã, a santificação não é imputada. A santidade do Senhor, seja santo, que eu sou santo, opa, o Senhor vai... Não, ela não é imputada, ela vai ser buscada. Por que, irmãos? Porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém, queridos? Ele é que opera em nós o querer e realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolvei, pois vós a vossa santificação. Amém, queridos? Por quê? Porque é Deus que opera em vós o querer e realizar. A santificação tem que ser buscada. Ela não é imputada. Você pegou de graça a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? É a primeira salvação. A segunda salvação, que é santificação, é uma sinergia. Não é um ato monesto, um ato de império do Senhor que faz a gente receber de graça. Não, é uma sinergia. Deus trabalha 100%, amém, queridos? E nós trabalhamos 100% também na santificação. Como é que nós podemos, irmãos, desenvolver a nossa santificação? Porque temos que ser santos. Sermão sacerdotal. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por onde vem a santificação? Buscando, meu irmão, meditando, meu irmão, na palavra de Deus. A santificação, ela não vem, você vai orar aqui: Senhor, eu tenho orado tantos anos aqui, me faz mais santo e tudo mais, e esperar isso, o Senhor vai dar certo. Não é assim que funciona, porque Deus estabeleceu um modelo e um padrão, através do qual a santidade, a santificação, ela vai através de nós. É através da palavra, contemplando como pelo espelho a glória do Senhor, a revelação do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria glória. Se Ele é santo, nós também podemos ser santos. Como é que nós podemos ser santos, irmãos? Obedecendo a palavra de Deus. Só uma maneira, irmãos, de nós desenvolvermos a nossa salvação, a nossa santificação, é se nós obedecermos a palavra de Deus. Irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus, o santo, ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu. Jesus, irmãos, ele foi obediente. Olha, irmãos, modelo para gente, modelo. Para ser igual a ele. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Irmãos, às vezes a palavra fala conosco, uma vez, duas vezes, três vezes, e nós não
estamos ouvindo a palavra de Deus. A gente, quando ouve a palavra e ela toca no nosso coração, sabe o que a gente tem que dizer? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós temos que andar, irmãos, que é segundo a direção da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, esse Deus que é santo, ela é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar, irmãos. Não adianta a gente querer fugir, querer... Não, é só isso aí. Meditar na palavra, obedecer a palavra de Deus. Contemplar o Senhor. Ouvimos tanto isso na última conferência, sobre contemplação do Senhor. Contemplar o Senhor. A pessoa vai para a ponte metálica. Eu estou falando isso, irmão, é porque eu já fiz isso há 40, 50 anos atrás. Eu já pegava o sofá naquela ponte metálica ali. De tarde, a gente sentava ali, balançando os pés, sentava ali, olhando o pôr do sol, só faltava dizer: ó Deus, como eu quero o teu, como é que chama lá não, porque lá no Egito era o alvorecer, mas lá é o entardecer, você tem um nome. Como eu quero o teu entardecer no horizonte do céu, ó Deus, vamos fazer isso. Deus dos Egípcios, ali, achei maravilhoso aquilo ali, sentado ali na beira da ponte. Você está pensando que aquilo é novidade para mim? Chegou ali, o cara não conhece esse velho, sabe porque tu pensa que tudinho. Você ficava sentado na beira da ponte, balançando meus pés e olhando o sol se pôr. Aquilo é bonito, aquele pôr do sol é bonito. E muitos vão ali, irmão, para adorar. O Senhor nos chama para contemplá-lo, contemplando como pelo Espírito a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória. Irmão, nós não somos contempladores de natureza. Nós somos contempladores do Deus que criou a natureza. Para que nós sejamos santificados, precisamos meditar na palavra, ler a palavra, ter tempo para a palavra, obedecer a palavra. Jonas, vai para Nínive. Aí de vez em quando a gente quer ir para... Onde Nínive foi? Jonas foi? Aí a Assembleia, cadê o pessoal aqui? As antigas, para onde? Para onde? Para Tarsis. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão, eu quero dizer hoje para você: se você é filho de Deus, tu pode até tentar ir para Tarsis, mas o Senhor vai te arrastar e vai te fazer cumprir a tua missão, porque um dia os teus lábios foram purificados, e Ele diz: quem vai por nós? Eis-me aqui. E no dia que tu disse: Senhor, te recebo como Salvador e Senhor, você não pode mais voltar atrás. Você é do Senhor. Aconteça o que acontecer, você é do Senhor. Não adianta, meu irmão. Para onde eu irei, Senhor? Se só tu tem a palavra de vida eterna, como que eu vou escapar? Não tem, meu irmão, não tem jeito. Se você é do Senhor, Ele não vai te lançar fora de jeito nenhum. Ele não vai deixar ninguém tirar você da mão dele. Ele te chamou para a pureza dele. Ele te chamou para a retidão dele. Ele te chamou para a vida de justiça dele. Você é dele. Você é do santo. Você é um santo. Vamos ir para o finalzinho. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Coríntios, sua segunda carta, capítulo 7, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas. Eu quero só fazer uma pergunta: você ouviu algum desafio do Senhor hoje, alguma promessa do Senhor para a sua vida? Amém. Amém. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos, porque Deus é puro. Amém, queridos? Purifiquemo-nos. Purificamos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa, o que, irmãos? Santidade no temor de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aqui está o apóstolo Paulo nos desafiando, irmãos, a nos purificarmos. Aquele que é puro,
purifique-se cada vez mais. O que é santo, santifique-se cada vez mais. Sabe por quê? Porque o Senhor já nos concedeu, já nos deu, já nos proporcionou por sua graça todas as coisas concernentes à vida e à piedade, que é santidade. Todas as coisas concernentes à vida e à santidade. Ele já nos concedeu. Portanto, meu irmão, minha irmã, você é um privilegiado. Você não faz parte de uma religião. Você não é alguém que faz parte de uma religião. Você é alguém que crê no Senhor Jesus Cristo. E aquele que crê no Senhor Jesus Cristo se faz um com Ele, irmãos. E se fazendo um com Ele, meu irmão, você vai experimentar da vida dEle. Pai, assim como eu sou em ti, tu és em mim, eles sejam em nós. O Senhor nos chamou, irmãos, para viver uma vida de santidade. E eu quero dizer, você é um grande privilegiado. Você não faz parte de uma religião. Você não está recebendo alimento falsificado. Pela graça do Senhor, você está sendo chamado para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Ele é, nós também somos desse mundo. E temos certeza, irmãos, que ainda imperfeitos, aquele que em nós começou a boa obra, por sua santidade, que nos convoca a sua santidade, Ele vai aperfeiçoar. Sabe, irmãos, Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Irmãos, essa festa aí, ela vai acabar. Essa festa vai acabar. Mas a palavra toda não vai passar. Irmãos, a noite já vai bem alta. Mas o dia já vem. Vamos nos despojar das obras e frutíferas das e vamos nos revestir das armas da luz. Foi para a luz que o Senhor nos chamou. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Nós somos santos do Senhor. A pessoa que está ao seu lado é um santo do Senhor. O seu marido é um santo do Senhor. A sua mulher é uma santa do Senhor. Porque o Senhor disse. Não foi porque o pregador disse, é porque a palavra de Deus diz. E é nesta lutinha, nessa batalhinha, irmãos, que nós vamos prosseguir. Esquecendo das coisas que para trás ficam, irmãos. Nós esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós prosseguimos para as que estão diante de nós. Prosseguimos para o alvo. Avançamos para o alvo. Uma vez eu estava ministrando, há muitos anos atrás, e uma irmã terminou a reunião e disse assim: irmão, quando o irmão estava ministrando, eu vi uma aura sobre a sua cabeça. Aí do outro lado, dominei. Ela fica aí. Ele está falando isso, rapaz, te falou, não pode falar, não fala. Uma aura na cabeça aqui, eu digo, opa, rapaz, dominei. Essa confusão. Dominei. Eu disse, minha querida, você se enganou, pode ter sido reflexo da luz, da luz, ali do teu reflexo, eu errado. Porque a glória, a santidade, a pureza, a eficácia pertence então somente ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele chamou a mim, a você, Cícero velho de guerra. Nós não valíamos nada. E aquele que valia tudo se ofereceu por mim, por você. É muita coisa. É muita coisa. Segura aí, meu irmão. Na simplicidade de Cristo Jesus. Receba uma identidade nova. Você não é filho do diabo. Você não é derrotado. Você não é fracassado. Você não é desequilibrado. Você é um amado filho de Deus. Você tem habitando em você um tesouro, meu irmão, maravilhoso. O Espírito Santo habita em você. Ele testifica com você que você é filho de Deus. Portanto, se você é filho de Deus, você é santo como santo é o primogênito, filho de Deus.
Santo, 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 santo. Louvado seja o Senhor. Tenha isso como um engano, meu querido irmão, minha querida irmã. Tenha isso como um engano para você. A gente anda nesse mundo só nos dando identidade errada, trazendo coisas da nossa imaginação, contato com coisas erradas. Mas o Senhor diz: o caminho é esse, meio andar. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você é o Santo de Deus. Esse é o atributo mais extraordinário do Senhor. Ele resolveu compartilhar comigo e com você. Graça maravilhosa. Esse canto que nós cantamos aqui, que graça tamanha. Foi isso que nós cantamos, Marina? Que graça tamanha? Foi isso? Não foi, não. Eu estou mais perdido e a Cristina só vai dizer não. Se eu fosse uma pessoa bem para baixo, eu ia dizer: ô rapaz, nem. Estou brincando contigo, rapaz. Não cantando essa não, vem adorar-te, Jesus. Por que viesse aqui me buscar e encher minha vida de luz. Louvado seja o nosso Senhor. Eu vou deixar agora para o seu coração e aqui vou concluir, né? Vou concluir a mensagem de hoje com a oração do apóstolo Paulo. É difícil a gente ver falar de oração de Paulo, né? Mas tem aqui a oração dele muito boa. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, e essa aí fica no seu coraçãozinho, viu, querido? Minha querida, meu querido, deixa no seu coração isso aí. As intercessões daqueles que se importam. Oração de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em que, irmãos? Em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos nos preparar, irmãos, para a vinda de Jesus? Vamos, irmãos, sendo confirmados cada dia em santidade para esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor que nos chamou dessa maravilhosa vocação celestial. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Senhor, aquilo que não teve proveito, aquilo que não vem de Ti, Senhor, que Tu anules, mas, Senhor, que a Tua palavra, que é a verdade, a Tua santa palavra, ela seja agasalhada nos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra possa gerar vida, segundo aquilo que disse o nosso amado Senhor Jesus Cristo. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito da verdade conduz-nos à verdade, firma-nos na verdade, faz com que cada dia, Senhor, nós estejamos celebrando que o Jesus em que nós confiamos, que nós cremos, Ele é Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, nós vamos agora participar da mesa do Senhor. Esse, na verdade, é o momento mais precioso da nossa reunião. O momento em que nós lembramos aquilo que o Senhor realizou em nosso favor lá na cruz do Calvário. Aqui não são apenas símbolos, mas aqui os elementos têm vivos significados. Significam realmente que o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito por todos nós. Aquele que nós celebramos esta noite, aquele que nós trazemos à memória essa noite, foi aquele que, estando na sua glória, desceu da sua glória para se fazer homem e participar, irmãos, de carne e sangue, como nós a temos. Um homem veio aqui na terra. E Ele veio pagar o preço da nossa iniquidade. E Ele assim o fez.
Nós queremos agradecer de todo o coração essa obra perfeita e consumada, porque foi um sacrifício único, não se repete mais. De uma vez por todas, Jesus Cristo resolveu o problema da nossa separação da pessoa de Deus. Nós agora podemos ser chamados de filhos de Deus pela obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Queremos aproveitar esse momento também que vamos comer o pão e beber deste suco, que é a melhor de todos os irmãos que, como nós, professam o nome do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Declarar que nós somos um só povo, somos uma só igreja. E onde tiver aqueles que sinceramente invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, ali tem um irmão nosso. Queremos declarar esta noite que a unidade já foi feita na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer como temos feito todos os domingos. Nós que já confessamos Jesus como Salvador e Senhor, nós temos a liberdade de participar deste banquete. Podemos sair dos nossos lugares, o homem que vem aqui por frente, pegar aqui o copinho, tem um suco, e embaixo tem outro copinho com o pão, e vamos todos ficar nos nossos lugares aguardando que todos sejam servidos, né? Vamos ter um tempo de louvor enquanto isso, né? E ao cabo teremos tempo de oração. Se você sentir do Senhor, no seu coração desejo de orar ao Senhor, falar palavras que glorifiquem o seu nome, que exaltem o seu nome, pode fazer com liberdade no Senhor, para a glória do nome dele. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Amém.